Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Estamos aí para a gente continuar falando dos fundamentos da fé cristã, o volume 4, o último volume. E aí nós estamos falando da lição 14 agora, que o título é Vida, parte 2. E como sempre a gente faz aqui um resumo da lição, né? Com algumas perguntas e a gente vai respondendo as perguntas. Então, a primeira pergunta é: que é tomar a cruz? Tomar a cruz é sofrer? Como evitar os sofrimentos? Nosso ego pode ser melhorado? Como podemos aceitar a vontade de Deus? Então, são esses assuntos que a gente vai tratar aqui de maneira resumida, né? Contexto dessas palavras. Nesse capítulo de Mateus, no capítulo 16, versículo 24, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse versículo raramente mencionado pelo cristianismo atual, mas ele foi falado pelo próprio Senhor Jesus e é, portanto, uma condição básica para que o sigamos. Então, nesse capítulo, o Senhor começou a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Versículos 21 e 22. Pedro teve a ousadia de reprovar o Senhor e ainda apelou para o sentimento de autocomiseração de Jesus, sendo logo reprovado com as seguintes e terríveis palavras: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Versículo 23. E aí no versículo 24, foi depois disso que Jesus afirmou que se alguém quiser vir após ele, precisa negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E ainda fala, né? Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. A palavra vida nas duas frases tem o sentido de psique, ou alma, ou ego, ou vida do ego, sendo, portanto, a vida que está no nosso ego, uma vida que indica claramente que nós, vivendo nessa vida, não agradaremos a Deus. Segundo o subtítulo, a bondade natural. Sempre pensamos que Satanás se manifesta apenas em coisas malignas e vis, como assassinato, furto, ódio ou algo semelhante. Dificilmente alguns de nós imaginaria que ele pudesse se manifestar pela bondade natural de Pedro, ao instigar Jesus a se poupar da morte em Jerusalém. Jesus, porém, identificou o ataque do diabo nas palavras de Pedro, ao refutar tal sugestão com essa resposta ríspida: arreda, Satanás. A solução apontada por Jesus para tal perigo é negar a nós mesmos, tomar a cruz e perder a vida da alma, a vida do ego. Tudo depende se negamos a nós mesmos, se tomamos a nossa cruz e se perdemos o nosso ego. Fazer isso hoje não apenas nos habilita a entrar na manifestação do reino dos céus na era vindoura, como também nos traz a realidade do reino hoje. O significado do ego. Os crentes frequentemente entendem mal o verdadeiro significado do ego. Alguns confundem-no com o pecado e acreditam que ele deveria ser levado à morte. Obviamente, o ego e o pecado têm muito a ver um com o outro, mas o ego não é o pecado. Muitos de nós usamos inconscientemente uma espécie de fita métrica para medir o pecado, e com essa mesma medida, medimos nosso comportamento exterior. Qualquer coisa que consideramos errada é por nós condenada como pecado, quase não havendo discernimento em relação ao ego. Ocorre, no entanto, que nem sempre o ego se apresenta como algo ruim, ao contrário do pecado, que é ruim por natureza. Às vezes, quando o ego se expressa, pode até parecer muito bom aos olhos do homem, inclusive virtuoso, amável, justo. Assim, se tomarmos a medida como medida de pecado, para medir o ego, certamente eliminaremos a parte má do ego e pouparemos a parte boa. Claro, segundo a percepção humana, não divina.
Dois exemplos para a gente entender. Tomemos dois exemplos, bem simples do ego, mas que ocorrem com frequência nas reuniões cristãs. Imaginemos um irmão tímido por natureza. Ele já era tímido antes de crer em Jesus e continuou assim após crer. Foi perdoado de seus pecados, mas sua natureza não mudou após ser salvo, ou mudou pouco. Sabendo que um cristão precisa ser humilde, ele sempre se senta nas últimas fileiras e acha que agindo assim está sendo guiado pelo Espírito Santo. Mantém-se calado mesmo quando o Espírito o impele a falar algo, orar ou dar um testemunho, porque afinal precisa ser humilde. Imaginemos agora um irmão ousado em si mesmo, extrovertido por natureza. Ele sempre foi assim, e em determinado momento da vida creu em Jesus como Salvador. Seus pecados foram perdoados e ele, de repente, ficou ainda mais ousado. Senta-se nas primeiras fileiras da reunião da igreja, fala a tempo e fora de tempo, pois, segundo imagina, não podemos ter vergonha do Senhor. O que é verdade, claro, mas não da forma como ele imagina. Ele sempre acha que está agindo assim por estar cheio do Espírito. Querido leitor, você consegue enxergar o perigo dessas duas atitudes? Ambos os irmãos acreditam que estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo, quando na realidade estão totalmente em seu ser natural, sua alma não transformada, seu ego. A cruz não operou em nenhum dos dois. Não fez a separação de alma e espírito como está em Hebreus 4, 12, parte B. Eles não foram iluminados para temer tais reações naturais. Com isso, nunca se negam, tampouco tomam sua cruz e muito menos seguem de verdade ao Senhor. Sutilezas ocultas do ego. Visto que os crentes não percebem o ego como fonte de nossos pensamentos e ações e não compreendem que este pode produzir tanto bem como mal, permanecem na esfera natural da alma e falham em entrar no desfrute da vida plena e rica de Deus, segundo o Espírito. Satanás é sutil demais e oculta esse fato dos crentes, o que os mantém em trevas, levando-os a se contentar com algumas experiências de vitória sobre o pecado, enquanto alimentam uma vida egoísta, carnal e natural. A vida do ego é rigorosamente a nossa vida natural, nossa vida da alma. O ego é nossa personalidade e tudo que está contido nela. Algumas pessoas são mais inteligentes que outras, mais espertas, eloquentes, inclusive ao falar mensagens, liberar a palavra. Seus argumentos são sempre muito convincentes. Outras são sempre propensas a analisar os problemas pela lógica humana, outras são fisicamente fortes, cheias de energia, ou seja, a nossa personalidade, o nosso comportamento. Mas Jesus quer curar todo esse problema. O perigo da alma não transformada, ou do ego não transformado. Visto que a alma humana é composta de mente, emoção e vontade, as emoções são outro problema que precisa ser tratado pela cruz. Assim como a mente natural e a vontade insubmissa atrapalham a obra do Senhor, as nossas emoções também podem nos atrapalhar. Nossa vontade natural também pode ser grande empecilho para trabalhar do Senhor em nós, para servi-lo e para expressá-lo no viver diário. Nossa vontade foi criada para buscar o reino de Deus e sua justiça, buscar as coisas lá do alto, fugir das paixões da mocidade, seguir com os que invocam o Senhor de coração puro. Tudo isso requer que exercitemos corretamente e a submetamos à vontade de Deus. Ou seja, a mente, a emoção e a vontade precisam estar dentro da vontade de Deus. O valor eterno da cruz. Deus sabe o valor eterno da cruz de seu Filho. Por isso, deseja que todos os redimidos conheçam que a cruz tem poder para acabar com isso que o nosso ego é. Mas afinal, o que é a cruz? O que o Senhor Jesus quis de fato dizer quando afirmou que para segui-lo precisamos tomar a cruz? Pois bem, tomar a cruz significa simplesmente abandonar nossa vontade e tomar a vontade de Deus em tudo. A cruz é a vontade dele. Tudo que não for sua vontade não será cruz. A cruz experimentada por Cristo foi decididamente a vontade de Deus. Se não fosse da vontade de Deus, Pai, que Cristo morresse na cruz, e mesmo assim ele morresse nela, ele não estaria fazendo a vontade do Pai. Nesse caso, ele não seria cruz, mas execução criminal. A cruz pela qual o Senhor Jesus passou, entretanto, não era uma execução criminal, mas a vontade de Deus. Igualmente, em nossa vida, precisamos aprender
a tomar a cruz como a vontade de Deus e não como a execução de um criminoso. Se nos sentimos constrangidos a tomá-la, fazemos isso com uma obrigação. E aí a cruz se torna meramente execução criminal e não a vontade de Deus em nossa vida. Então nós precisamos entender que tomar a cruz é fazer a vontade de Deus, independente do que ocorra conosco. Tudo bem? E é isso. Aqui no final eu vou ler para vocês. Se negarmos a nós mesmos, podemos ser usados por Deus para o cumprimento do seu propósito e ainda ajudaremos outros a também se negar, preparando-os assim para ser vencedores. Apesar de não saber ainda quanto tempo nos resta, preparemo-nos com diligência, negando a nós mesmos, saturando-nos do Espírito e despendendo tempo na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vou deixar referências bíblicas aqui que são importantes. Lucas 9, 23 a 25, João 12, 25, Gálatas 6, 14. Amém? Jesus é o Senhor. Boa noite.